André, queridos ouvintes, um apóstolo apaixonado pelo reino de Deus, discípulo atento e fiel, comprometido e engajado. Guarda essas informações deste apóstolo. Olha, discípulo atento e fiel, comprometido e engajado. Hoje eu te convido a seguir os passos do apóstolo André. André, irmão de Pedro, sempre com o coração inquieto. André era discípulo de João Batista e ele estava com o seu mestre quando São João, vendo Jesus passar, depois de ser por ele batizado, apontando, declarou. Vocês se recordam dessa passagem bíblica? Quando Jesus ia passando, e ali houve essa declaração: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado ou os pecados do mundo. Essa oração a gente reza em todas as celebrações. Quando o sacerdote ali eleva Jesus nas sagradas espécies do pão e do vinho, do corpo e do sangue, e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que aí nós respondemos, vocês respondem: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, começa a partir daqui essa experiência. André, a partir dessa experiência, André imediatamente seguiu Cristo. Deixou o antigo mestre, estou me referindo a João, e seguiu seu novo mestre, Jesus. Esse é seu primeiro passo. Anote aí, qual o primeiro passo do apóstolo André? Foi seguir a Jesus, que deve ser o primeiro passo de todos nós. Seguir a Jesus. E quando Jesus vê aquele que o seguia, pergunta o que ele quer. E André responde com outra pergunta: Mestre, onde moras? Onde moras? A essa pergunta nós escutamos quando o Senhor vai estabelecendo com André. Então, mestre, onde moras? O que aconteceu, Gabriel? Ele foi, conheceu e permaneceu com o mestre. A própria vida de André é uma peregrinação em busca do Senhor. Esse foi o seu primeiro passo. A partir de uma inquietação. Ele foi, conheceu e permaneceu. Como se faz necessário ir, sair, conhecer e permanecer. Às vezes fazemos esses passos e não permanecemos. E aí o seguimento não acontece. Então vamos entender o primeiro passo, o seguir a Jesus, o conhecer e o permanecer. Já o segundo passo foi anunciar, espalhar que havia conhecido o Salvador e convidar outras pessoas para seguir. É aí que o apóstolo diz: encontrei o Messias. Esse foi o grande anúncio, o grande querigma. Encontrei um Messias. Só pode encontrar o Messias aquele que abre o coração e deixa o coração arder de amor. Encontra o Senhor aquele que é capaz de contagiar outras pessoas. E possamos anunciar a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência, da nossa imersão nesse grande projeto de amor.
seguindo o Senhor, permanecendo com Ele, a gente não consegue ficar quieto. A gente é todo o tempo impulsionado, motivado a proclamá-lo. E o apóstolo aqui proclamou: encontrei o Messias. Encontrei. Essa grande mística do encontro. O encontro que faz a comunhão de vidas. O encontro que faz a comunhão de almas. A gente não pode estabelecer uma intimidade se não houver um encontro, se não houver uma adesão. Por isso que muitas vezes ficamos apenas numa relação de conhecer, mas não se envolver, não fazer a experiência, não criar intimidade. E aí fica aquela relação superficial, aquela relação que não nos faz apaixonar. André fez essa imersão completa, ao ponto dele dizer com toda a sua convicção: encontrei o Messias. Encontrei o ungido, o consagrado, o enviado. E aí, a partir desta constatação e deste anúncio, ele dá um passo adiante, que é buscar alimento para a multidão. Nós lemos em João capítulo 6, dos versículos 8 a 9, como André foi impulsionado a buscar o pão. Acompanha aí, João 6, 8 a 9. André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Por favor, compreenda essa passagem bíblica dentro do contexto ali da pregação de Jesus para a multidão e da multiplicação dos pães. Então, André é esse apóstolo que toma a iniciativa. Entenda bem, eu conheço o Senhor, eu me envolvo, eu permaneço, eu proclamo, eu anuncio e depois eu tomo decisões. Em meio àquela pregação, com aquela multidão, André foi usado pelo Espírito Santo a fazer com que aquelas pessoas também fossem alimentadas. Além do alimento da palavra que saia da boca do Messias, André já se preocupou também com aquele povo. Claro, tudo movido pelo Espírito de Jesus. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Ele entendeu que o discípulo tem de fazer sua parte. Não pode ficar de braços cruzados. No servir ao Senhor, temos essa dimensão importante. O apóstolo não pode ficar de braços cruzados. Estar com Jesus também é estar atento às necessidades dos outros. Vocês compreendem isso? É preciso. Eu não posso ficar alheio, eu não posso ficar alienado a uma realidade de uma profunda oração e não perceber o que está à minha volta. Então, ele não cruzou os braços. Ele identificou aquele rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Amados, um outro passo importante é quando os gregos querem conhecer Jesus e ele os leva até Jesus. Veja o apóstolo trabalhando. Ele aproxima as pessoas de Jesus. Ele conduz as pessoas até o Mestre. Ele faz
as pessoas conhecerem quem é o Messias. Um passo importantíssimo. Às vezes ficamos curtindo Jesus só para nós. O verdadeiro apóstolo, ele quer apresentar Jesus, quer apresentar o projeto do Senhor. E André faz isso com muita propriedade. Mas para André, esses poucos passos ainda não bastavam. Foi em missão por toda a Ásia, anunciando que havia encontrado o Messias. Louva a Deus pelos missionários, louva a Deus por aqueles que, fazendo a experiência com o Senhor, partem também em missão para declarar o Senhor. Todos os seus passos, queridos ouvintes, todos os passos do apóstolo André foram em busca do Messias. E depois que o encontrou, todos os seus passos foram para aproximar as pessoas do Mestre. Quero concluir esse momento de catequese para você que está acompanhando o nosso programa, para você que está recebendo esse áudio aí no seu celular, através desta rede social. Te pergunto, os teus passos caminham em busca de quem? De quê? Para onde diriges teus passos? Vamos perguntando. Iluminado pelo exemplo do apóstolo, possamos responder. Não responder apenas com as palavras, mas responder, acima de tudo, com atitudes, com determinação. Então desejo que o Espírito Santo me ajude, te ajude, nos ajude nos passos do apóstolo André, encontrar os passos de Jesus. Amém.